verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 2, a separação e expiação. Quinto, a função do trabalhador de milagres. Segundo parágrafo. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de, entre asas, encantamentos. Mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para te apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Sabia? É interessante, né, que esse negócio que a gente que fala de mágica, né? Esse livro é cheio dessas estratégias de deslocar as crenças que a gente tem, né? E a gente sempre associa milagre a alguma coisa assim inusitada, esplendorosa, né? Que saiu do nada, né? E aí se aproxima da ideia de magia, né? E logo no comecinho ele já vai dissolver esse conceito que a gente tem. E esse e muitos outros, né? Durante o livro. Já no começo, inclusive, né? Ele explica o que é milagre. Então, assim, balança a gente, né? Puxa vida, né? Eu estou precisando de um milagre na minha vida, ou seja, o que significa? Alguma coisa cair pronta, né? E mudar a minha vida, tirar meu sofrimento, me dar uma alegria, e geralmente uma alegria terrena, né? Dinheiro, conforto, carrão, né? Viagem, né? Mas tudo isso é só para preencher um vazio que não preenche nunca, né? Porque a gente está sempre querendo outra coisa. E o que ele vai falar que o uso da mente é para chegar ao milagre mesmo, para a cura. E a cura não é a cura física, é a cura da mente, né? Ficar na conexão com o divino. E aí o mundo terreno fica, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Não é tão importante. Por isso que a Eliane estava falando que lá fora, com todos os apelos lindos das vitrines, ela preferiu o lado de dentro, né, Eliane? Porque quando a gente chega ao nível de paz interno, né, a gente não fala, puxa vida, como é que eu conseguia sobreviver com aquela vida de tanta tortura mental, né? É claro que eu não cheguei ainda à plenitude, mas só do como eu comecei o curso, as angústias que eu tinha, né? E hoje, situação assim, de tranquilidade do coração, né, interno, e como faz diferença, né? Então, parece magia, mas não é, foi todo um trabalho de conversão da mente, claro, trabalho do grupo aqui, né, com o Jorge, tudo. E aí, uma coisa interessante que ele coloca aqui é que se eu estou com medo de fazer essa cura, medo do milagre, então é melhor não ir. Então, acho que assim, bem cauteloso o livro, né? Como se a gente não estivesse pronto, então não está pronto, não vai. Passo. Então, essa questão aqui, até mesmo quando nós estamos equivocados, ou a gente ainda não compreendeu, a condução que se dá através do livro é extremamente amorosa, porque, na verdade, tudo que a gente entende
muitas vezes até como milagre, na verdade é magia, né? E o tempo inteiro eu estou com dor de cabeça, eu quero um remédio para dor de cabeça, né? Ou seja, na nossa compreensão, é o sonho de que eu vou tomar esse remédio e acabou a dor de cabeça. Então, na verdade, a gente, né, não busca, digamos, a cura nesse sentido, porque eu quero que passe a dor de cabeça e não a razão pela qual, né, de repente eu tenho a dor de cabeça. Mas aí, ao mesmo tempo que ele explica aqui, que eu achei interessante, né, essa questão de que todos esses meios físicos que a gente busca são mágicas, a gente está querendo uma cura mágica, né, com qualquer problema, é claro, e não fazer de repente, que é o que ele atribui lá em algum momento, muitas vezes o processo de expiação, né, que é a verdadeira cura, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é sempre amoroso, a indicação realmente sempre é o amor, porque vai dizer que de qualquer maneira, se eu ainda preciso, se ainda é a magia, é um instrumento, né? É um instrumento que eu tenho que usar, que eu devo usar, porque de repente, se eu vou fazer de outra maneira, eu ainda tenho crença na magia. E aí, um outro processo de cura pode gerar medo, porque ele diz assim, o próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Então fica bem claro, né, o que é realmente o milagre, né, e o que é a magia. Mas de qualquer forma, enquanto eu não estou, não sei se pronto, mas eu não tenho confiança nisso, né, então ainda assim se justifica que eu aceite o uso mágico, né, eu estou com dor de cabeça, então, né, de repente aplica-se a ideia de que um remédio é uma magia. Claro que hoje eu já sei que é uma magia, né? E ela me serve muitas vezes, mas eu já sei que ela não é a solução. Então, eu acho que aqui ele começa a esclarecer isso para a gente até ter esse discernimento entre o que é o milagre, a cura, o que é a magia e a gente realmente buscar a cura. Fácil. Um aspecto interessante aqui é que nós já vimos o que é o criativo, que nós falamos do princípio criativo e da ideia do mágico, né? Do que são os princípios mágicos. E vocês lembram que a gente falou do Reiki, dos florais de Bach, e explicamos como era esse processo criativo, o que diferencia. Que criativo é aquilo que trabalha na cura da mente, não do físico. Aqui ele diz então que essas formas de encantamento que nós usamos, eles são encantamentos, são uma forma de magia mesmo, que é o uso não criativo da mente. Então, como que é o uso não criativo? O uso não criativo é buscar na natureza um princípio ativo. E daí você toma aquilo. Vai funcionar. E nisso você acredita. Então isso não vai ter uma interpretação equivocada. Porque o mais perigoso de você usar a tua mente, porque a tua mente pode ser usada para curar. Mas o perigo de você usar a tua mente, se você ainda tem medo e egocentrismo, o medo e egocentrismo pode causar um dano muito grande. Por quê? Porque você pode confundir a origem da cura. Eu lembro que uma vez a gente tinha na livraria um espaço, uma parede lá, onde as pessoas podiam deixar cartãozinho, cartazinho e essas coisas assim. Então tinha lá terapeuta reiki, cromoterapia, etc, 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 cartãozinho de cima a baixo lá pregado, um em cima do outro, né? E aí, uma vez eu fui lá dar uma olhada e tinha lá um cartaz assim, as maravilhosas mãos, e daí tinha duas mãos assim, de José, curam tudo. Aí, olha, eu nunca fiz isso, mas esse cartaz eu vou tirar, né? Porque
vai muito para o egocentrismo, né? E daí tira, é contraditório, a cura é uma contradição com o ego, né? Aí tirei. Aí, dali uns dias fui lá olhar, tinha outro. O mesmo, né? As maravilhosas mãos de José que curam tudo, qualquer coisa, e não sei. Mas eu ia lá, estava lá. A pessoa repunha o cartaz, mas eu não sabia quem era, né, esse tal José. Por outro lado, tinha um senhor que vinha lá na lojinha, na livraria, e ficava lá conversando comigo, era muito simpático, conversava. Aí um dia, ele disse, vim me despedir. Porque não estou indo embora, que ele era, eu acho que de Joaçaba, estou indo embora. Eu vim aqui fiz curso de reiki, achei que ia aplicar reiki, que ia dar certo, mas não deu certo. Não consegui clientes, investi, paguei aluguel da sala e não deu certo, não consegui pagar o aluguel. E também, eu botava cartaz aqui, parece que sempre tirava. Eu disse, como é que é teu cartaz? Aí ele mostrou, eu digo, esse. Não, mas agora pode deixar que eu vou cuidar para ele ficar aí. Não, agora estou indo embora. Ele era uma pessoa agradável, simpática, sabe? Mas aí o que é isso? O cartaz era exatamente isso que está dizendo. Por quê? Ele poderia ter aprendido Reiki e observou que com o Reiki era possível, talvez, né, usando o princípio criativo, né, que ele podia produzir curas nas pessoas. Mas não eram as maravilhosas mãos do José. Então o que ele faz? O egocentrismo cria um equívoco a respeito da verdadeira fonte da cura. Porque a cura só pode vir do lugar onde ela está, de nenhum outro lugar. E o que é a cura senão a saúde? O restabelecimento da saúde. E quem tem saúde está são. Ou tem sanidade. Ou São José, Santo Antônio. Né? Então, Santa Maria. Então, santidade, sanidade, saúde e cura é a mesma coisa. Muda a forma da palavra, mas mantém o significado. Então, a gente pode mudar a forma, mas tem que conservar o significado. Então, conserva o significado. Né? São, curado, cura, santo, saúde, sanidade, o significado é o mesmo. Bom, uma vez que isto é assim, então de onde pode vir a sanidade? Do único lugar onde a sanidade está. O Espírito é são, é santo, não tem outro lugar de onde vem a cura. É do Espírito Santo. Então, esse é dali que pode vir a cura, não é da minha mão ou de mim mesmo. Então, por isso que muitas vezes essa ideia da cura, ao invés de ser uma cura real, se deteriora em magia. Por quê? Porque a pessoa usa o poder criativo da mente, mas de forma equivocada. Porque ele atrai para si a ideia da cura, e não da fonte de onde ela realmente veio. E aí, em função disso, atrai as pessoas pela magia. Então nós vemos pessoas fazendo coisas fantásticas, sensacionais. Um dia eu vi alguém dizer que veio um mestre da Índia e estava aí na Praia da Penha, não sei aonde, que ia armar um palco e que ele fez que foi um espetáculo, porque parece que ele levitou ou que ele ficou todo
não sei o quê, ou isso que foi uma coisa que as pessoas viram aquele fenômeno acontecer e cada vez ele tem mais discípulos, porque quando ele se apresenta é cheio desses fenômenos. Isso é o quê? Magia. Magia. E quando isto é usado para atrair a crença, é que é mais danoso ainda, porque faz as pessoas acreditarem que isto é que é. Porque não é a cura. Então, é isso que nós temos que compreender. Que um espetáculo de magia, ou dessa qualidade, atrai milhares de pessoas. Porque as pessoas vão lá em busca da cura. Se você olhar na televisão, tem muitas instituições que tem lá uma pessoa que faz as curas. Vai ver o que cura. Vê como isso aqui é um espetáculo de magia. Aqui não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Espírito. Mas usam o nome de Deus, o nome de Jesus, para atrair a crença. Então você vê como que isso funciona. Outro dia eu estava observando, e aí teve uma senhora lá bem idosa que estava com dor na perna. Ah, vem aqui, curou. Nossa, vem aqui, viu? Agora a velhinha pode andar, mas curou o quê? Curou a mente da pessoa. Curou a perna. Ainda fazem graça disso, em nome de Jesus, em nome de Deus. Não é em nome de Deus. E aí é que está o equívoco. Porque atrai para si a crença. Porque ele é que faz a cura em nome de não sei quem. Não existe eu faço a cura em nome de não sei quem. Porque você atrai para ti. É a mesma coisa que tinha uma pessoa aqui que ela juntava, passava para juntar cesta básica e ia levar lá na favela. Isso é fazer caridade com chapéu alheio. Eu dizia para ela. Né? Não, mas eu só estou levando as coisas. Não, dá de você. Dá o que você tem, não o que os outros. Não vai pedir para os outros, né, para levar para lá. Isso é caridade com o chapéu alheio. Né? Isso também não funciona. Isso também é um equívoco. Da mesma forma faz a cura desse jeito. Né? Então, porque a pessoa atrai para si. Né? Há um tempo depois estava se candidatando a vereadora. Né? Porque o povo da favela vai votar em mim. Então, por quê? O povo tinha que votar em quem dava cestas básicas, não, porque ela arrecadava. Então, vocês vejam que isto atrai para uma pessoa a ideia de que ele é que cura. Então, quando você vai lá nesse lugar, né, então, você vai ver que as pessoas que estão lá não estão em busca do Espírito Santo, em busca de Deus, em busca da cura. Então, eles querem a cura física, que não tem nada de mal querer a cura física, né? Mas o equívoco está em que eles dizem, aquele cara cura. É ele. Então, viu como as pessoas acreditam, o pastor tal, o fulano de tal, né? E esse é o problema que ele coloca aqui, que a mente tem muito poder, todos nós temos muito poder na mente, então você pode usar a mente para curar, mas se você ainda tem medo, e se isso se juntar ao egocentrismo, isso pode se desviar, porque a pessoa vai dizer, eu curei. Se surgir um pensamento desses na mente, eu curei, já acabou com tudo para a pessoa. Por quê? Porque ela transformou um milagre em magia. Porque mesmo que tenha acontecido, inverteu o valor daquilo, desfez o valor. Aquilo que era para ser milagroso virou um fenômeno mágico.
E esse é o que ele alerta aqui, porque isso pode desviar a pessoa de um estado de sanidade para um estado de insanidade. No momento em que ele propaga aqui, ou se permite, ou deixa as outras pessoas pensarem que a cura é com ele, que ele cura. E aí vai atrair muita gente. Qualquer um que faça isso vai atrair muita gente. Como todos nós temos esse poder na mente, sem exceção, alguns, quando se dão conta, às vezes podem cair nessa armadilha do egocentrismo para atrair a fé das pessoas. E aí cria uma igreja, uma instituição, e assim vai. Né? Alguém disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mente certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. A ideia eu acho que da autoria, né? Quando ele diz aquele que tem a mentalidade certa, não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres. E a ideia que tu estava contando, por exemplo, no exemplo do José, que na verdade se é só necessário estar na mente certa, estar aberto, né, para os milagres, não necessariamente eu já estou santo, né? Eu preciso estar com a minha mente disposta e ao mesmo tempo a ideia de saber quem é o autor, né? Isso, de quem é a autoria do milagre, eu não me colocar. Como autor é engraçado porque hoje eu peguei um Uber e estava conversando com o senhor, né, com o motorista, e ele estava falando que ele, né, já foi da igreja, né, fazia fala lá. E aí ele comentou uma coisa interessante, ele disse, sempre que eu ia falar, eu levava a Bíblia e tal, e aí eu, né, fazia a minha fala. E aí ele disse, mas agora, falando de tecnologia, ele diz assim, agora, falando, né, do uso da tecnologia, ele dizendo, esse pessoal mais novo, eles levam o computador e tal, os slides, e aí outro dia, um foi fazer uma palestra, né, e falhou o slide. Falhou o computador, a tecnologia. E aí foi um fiasco, ele ficou desesperado. E o povo dizia, pega a Bíblia. E eu achei isso muito engraçado, ele contando, né? não sei nada. Assim, ele não sabe, como assim, né? Ele não sabia nada se ele saiu daquilo, né? E aí, pensando nisso, porque a ideia de que, né, ele ia lá na frente falar, né, o caso que ele usou, eu pensei assim, claro, a pessoa estava com aquela ideia que era ela, né? Ela ia apresentar. Então, a ideia do ego um pouco, né? Da minha fala. E, de repente, foi interessante a colocação dele, né? Não, eu ia lá, tipo assim, é a inspiração, né? É a autoria. De quem é o autor? Não sou eu, então eu posso... Eu não preciso da tecnologia, né? Mesmo sem ela. E aí, agora, lendo esse parágrafo, me veio isso na cabeça, né? A coisa de estar predisposto aos milagres e, ao mesmo tempo, não te colocar como autor, né? Essa ideia de não egocêntrico, né? Em ti mesmo. A pessoa que vai receber o milagre, ela não precisa estar na mentalidade certa, porque esse é o propósito do milagre, restaurar a mente da pessoa. Mas a pessoa que quer, vamos dizer, oferecer a cura ou o milagre,
essa precisa estar na mente certa, mas não precisa ter alcançado ainda a santidade, mas precisa estar na mente certa, mesmo que por um breve instante, um breve espaço de tempo. Porque se você não está na mente certa, você não consegue transmitir isso para outra pessoa. Então aquele que não está com a coisa certa não consegue transmitir. Aquele que não sabe não consegue transmitir. Então vai fazer um show eletrônico. Mas se faltar o aparelho, acabou o show. Porque ele não sabe o que fazer. Então ele não tem. Então vocês vejam que a gente só pode dar aquilo que tem. Se a pessoa não tem essa conexão com a mente certa, só com a mente certa você pode estar em conexão com o espírito. Se a pessoa não está na mentalidade certa, não conecta, não funciona. Por isso que a pessoa tem que estar na mentalidade certa para que possa acontecer um milagre, que ele possa estender esse milagre ou transmitir para outra pessoa. E se ele acha que é ele não está na mentalidade certa. Aí não vai acontecer. Aí ele vai fazer uma magia, e a magia, ela sempre vai acontecer assim. Ela arranja alguma coisa, mas desarranja outra. Porque no nível físico, tirou daqui, em algum lugar vai faltar. Para você colocar uma coisa aqui, você tem que tirar de algum lugar. E para tirar de algum lugar, isso vai acontecer em outro sintoma. Então, por exemplo, a magia, se você vai lá e está com problema no rim, e você faz uma coisa mágica para curar aquilo, pode ser que cure aquilo, mas vai estourar de outra forma, porque não aconteceu a cura real. Então você tirou de algum lugar para botar em outro. Aquele lugar de onde você tirou vai aparecer em algum momento aquilo para a pessoa fazer. Então não adianta botar capa por cima, né? E não adianta você fazer uma falsa cura, porque é uma falsa cura a magia. Porque de fato a cura não aconteceu. Hoje ainda uma pessoa me perguntou, mas então para resolver as coisas, eu posso fazer uma boa ação e colocar por cima daquela coisa que me incomoda? Eu digo, não. Ah, mas daí a boa ação não compensa? Eu digo, não, não tem compensação. Ah, mas se eu for fazer um trabalho voluntário, daí não vai resolver? Não. Não. Mas e o valor daquele trabalho voluntário, daquela boa ação que eu faço? Não tem valor. Isso é um jogo do ego às vezes. Por quê? Porque a pessoa acha que para compensar uma coisa que ela não quer resolver, ela vai fazer uma boa ação. A boa ação não dissolve ou não desfaz o erro. Quando você sobrepõe alguma coisa em cima. Senão você vai ficar camadas, uma boa ação, um erro, uma boa ação, um erro, uma boa ação, um equívoco. Isso não resolve. Então, por isso que às vezes as pessoas fazem caridade. Porque é mais fácil dar uma moeda do que resolver um erro. Desfazer um erro. Ah, então eu estou fazendo caridade, eu sou uma pessoa caridosa, eu faço bastante caridade, eu ajudo os mendigos, eu dou dinheiro, eu pago o café. Sim, mas e tu não vai resolver aquela questão que tu está me devendo? Isso não resolve. Se tu está devendo para mim 10 reais, não importa quanta caridade você faça, quanto café você paga para o mendigo, você ainda está devendo 10 reais para mim. E é assim que funciona o desfazer. E a cura, ela só é real quando ela corrige a mente.
e tira a mente do estado equivocado para a mente certa, faz uma correção na mente. Então a pessoa vai entender, a correção é quando a pessoa compreende o que ela tem que fazer para alcançar a cura. Então esta é a correção. Ah, porque eu achava que eu não precisava pagar os 10 reais. Agora eu compreendi que eu tenho que ir lá pagar os 10 reais que eu estou devendo. Aí você entendeu a mente certa e a pessoa que estava com a mente errada compreendeu a coisa certa a se fazer. Então, isso corrige, coloca a pessoa no estado, na mente da pessoa, estado de mente certo. Então, esse é o estado milagroso. Mas você tem que estar predisposta, se você quer oferecer, estender isso para outra pessoa, é, como ele diz aqui, a mente predisposta para o milagre. Então você tem que ter essa predisposição. E quando você tem essa predisposição, então aquilo ali tem que ser realmente uma coisa, vamos dizer assim, de coração. Não é uma coisa que não seja real. Tem que ser real mesmo. É você não ter nada para fazer naquele momento que possa desviar você. Então você pode dizer, puxa vida, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. E aí é só deixar acontecer o resto da meditação. Porque diz, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou. O resto, então quem é que me enviou aqui? O Espírito Santo, porque eu estou contente em estar onde quer que Ele deseja. E a cura é um processo muito interessante, porque ele diz, eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. E como que é o ensine a curar? Então, eu estou muito aprendendo a cura com essas atividades que nós temos aqui. Então, quando eu faço reiki, passo reiki para uma pessoa, eu começo a aprender, por exemplo, como que a cura funciona. Então, é ele me ensinando a curar. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E é claro que eu tenho que saber a origem da cura. Se não souber, se eu achar que é a mão, aí não é, né? Então, a origem da cura. E como que funciona a cura? Eu digo para as pessoas, o reiki que a pessoa recebe, assim como também outro, como eu já falei outro dia dos florais também, né, dos florais de Bach, aquilo vai levar luz na mente da pessoa, porque são princípios criativos, né, para a pessoa se dar conta dos erros que tem, isto é, restaurar a mentalidade certa, e aí a pessoa corrige se quiser. Se ela corrigir, é porque ela aceitou a cura, a ideia da cura. Se ela não corrigir, é porque ela não aceitou, ou ela não usou essa luz para a cura de si mesmo, para achar o caminho da cura. Aí é com ela. Assim como, se a pessoa não se curar, é com ela, se ela se curar, também é porque ela escolheu a cura. Mas quem, ou a origem da cura, não é comigo. Diríamos então, como aprendi com a Miriam, eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção, ouvi de Miriam. Então é mais ou menos assim que nós devemos nos compreender, que eu não sou aquele que cura, eu sou aquele que estou disposto a aprender a cura, para que eu possa curar, porque quando eu vejo a cura acontecer, eu entendo o processo da cura.
E quando eu entendo, o que acontece na minha própria mente? Agora eu sei. Não é daquele jeito errado como eu estava pensando que era. Então, por isso que eu sempre digo que quando a pessoa vem, eu vou usar outra vez o Reiki como exemplo, ela não precisa me dizer qual o problema que ela tem. E eu não preciso dizer nada para a pessoa. É um processo que eu gosto tanto, porque se a pessoa vier 500 vezes aqui receber Reiki, eu sempre vou fazer igual, a mesma coisa. A mesma coisa. E não digo nada para a pessoa. Porque também não fico tentando saber como mas daí você pode dizer se eu tenho problema onde, no rim, como é que está a minha aura, como é que eu estou. Não, isso não é a função do que eu estou fazendo. A função é você receber a energia e a luz para você se dar conta do estado em que você está e por que você está nesse estado. E aí você tem a condição de escolher se você quer continuar nesse estado ou se você quer desfazer a causa para retornar ao estado anterior ao do sofrimento. Esse é o processo de cura. Então, por isso que não tem eu curo. Isso é a ideia do uso criativo da mente, mas de forma equivocada, que leva ao egocentrismo. Bia? É bem assim mesmo. Eu trabalho com terapias, então a primeira coisa que eu já esclareço, a situação é toda você, é a sua escolha. Eu realmente não curo nada, não sei fazer curas. O que eu posso é auxiliar na busca do que causou aquela situação. Por que você está nessa situação? Porque é a mesma busca que eu faço em mim. E realmente é bem isso. Não tem inclusive como, mas não pode pelo menos dar uma possibilidade de tempo, ou se eu realmente vou conseguir. Não. Porque agora, a partir do momento que você pede ajuda, você já está sendo ajudado. A partir do momento que você para analisar as situações, você mesmo vai conseguir a cura. Então, faço. Perfeito. Roseli? Faço. Ieda? Faço. Valmir? Faço. É claro. Ivana? Faço. Raquel? Passo. Eliane? Faço. Laura? Faço. Silvia? Passo. Então, precisa uma nova leitura desse, ou ficou bem claro todo o conteúdo aí? Ficou para todos? Sim. Sim. Tá. Então, seguinte, Raquel. Quarto, o curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. E eu me coloco à disposição, né, depois que comecei a participar desse curso e ter mais consciência, me coloco à disposição e vejo que a gente não sabe realmente resolver, a gente não sabe interpretar. Já começa pela nossa comunicação, como nós conversamos
numa outra ocasião, né? Que a nossa comunicação ela é muito falha, a interpretação das palavras, então se torna realmente uma situação bem complicada, no sentido que você quer dizer uma coisa tão simples como essa almofada aqui é amarela, mas para o outro ele pode não ver amarela, ou então a palavra da maneira que a entonação que eu coloquei, ou uma situação tão simples, ela não conseguiu perceber da mesma forma. Né? Então eu digo, Espírito Santo, eu não sei me comunicar, eu não sei falar, então me intui que é para eu conseguir pelo menos, na medida da minha capacidade, conseguir colocar como tu queres realmente, e não como eu. E olha, tá dando mais certo, viu? Nós íamos muito a Belo Horizonte e a gente ficava num hotel que ficava assim a umas 7, 8 quadras da Rua Afonso Pena, onde aos domingos acontece uma feira de artesanato, que é considerada uma das maiores feiras que tem no Brasil. É espetáculo mesmo, é muito legal. Eu sempre, quando vou, gosto de ir lá. Mas era um caminho assim que a gente saía domingo de manhã, porque a feira vai até umas 2 da tarde, 3 da tarde, talvez, até termina. Né? E a gente saía cedo, então tomava café no hotel domingo de manhã e ia lá para a feira. Mas o que tinha de mendigo nesse caminho, o que tinha de gente pedindo, gente pedindo. E aí um dia eu juntei um monte de moeda e disse para a Raquel, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, quando o mendigo pedir, eu vou dar uma moeda e vou dizer, bom, estou te dando essa moeda e te oferecendo um milagre. Vou usar a moeda como meio de alcançar a pessoa, porque se eu oferecia um milagre, só a pessoa não queria, né? Aí tinha que explicar, mas o que é isso? O que está me dizendo? E a moeda? Eu quero uma moeda, né? Porque a pessoa queria a moeda. Então eu vou dar a moeda. Aí como eu dou a moeda, em função de eu ter dado a moeda, de eu estar dando a moeda, a pessoa vai ouvir pelo menos, né? Porque eu estou dando a moeda, eu vou usar como um veículo para alcançar a pessoa. E aí saí com o bolso cheio de moeda e cheio de prontidão para o milagre, né? Confiando na minha própria prontidão. Estou pronto para fazer isso. Nós fomos o caminho todo, até a feira, não tinha um mendigo. Quer dizer, não é possível. Não é possível. Recolher todos os mendigos, não é possível que não tenha um mendigo aqui. Proibir os mendigos hoje de saírem na rua, que todo dia tem, e muitos naquela região. E aí fizemos a feira, fomos de um lado para o outro, aí estava voltando já com o bolso cheio de moeda, e assim, e com aquele pensamento, mas que coisa. Né? Hoje que eu estava pronto para oferecer um monte de milagre, não aconteceu. E aí de repente, eu ouvi a voz de uma mulher que dizia, dá uma moeda, eu digo, olha Raquel, é ali. E aí cheguei lá e estendi a moeda assim, com a mão na frente, olha a moeda aqui para você. Eu queria que ela pegasse a moeda. E a pessoa ficava, olha, me deu uma moeda, me deu uma moeda, me deu uma moeda. Dizia, está aqui a moeda para você. E ela não, era como se ela não me via. E ela continuava, me dê uma moeda, por favor, me dê uma moeda, por favor. Aí eu disse, Raquel, a moça é cega. E a Raquel disse, não, Jorge, não é. Mas ela não está me vendo. Parece que não está, Jorge. Parece que ela não... E a gente estava na frente dela. Eu disse, quer saber? Eu acho que eu compreendi. Joguei aquela moeda lá no pé dela, disse, estou indo embora. Entendi. Então, o que ele fala aqui? Que a tua prontidão pode, o que, Silvia? A tua... É ali no início, o curador que confia, bem no início. O curador confia na sua Sua prontidão. própria prontidão. tá fazendo... É que meu óculos está horrível. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Isso.
coloca em perigo a sua própria compreensão. Então, conseguiram captar a ideia desse pedacinho? Tu estás completamente seguro enquanto estiver despreocupado com a tua prontidão, mas mantém uma Uma confiança consistente na minha. uma confiança consistente na minha o quê? Na prontidão dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para atender a qualquer pedido, qualquer chamado. Essa é a ideia. Tá? Eu lembrei do meu amigo motorista hoje, que me contou uma história. Entendeu? E ele disse assim, a gente estava falando ainda, né, do dízimo. Ele disse, eu pagava dízimo. Até que chegou um momento, eu estou pensando nisso, né, na questão da autoria e da prontidão e da história que tu contou aí das moedinhas que tu foi lá querer dar moeda. Aí ele disse assim, que é que eu dava dízimo, trabalhava de, como é que era, tipo, cuidava lá da igreja, né, e ele disse que pagava dízimo. Aí aconteceu o seguinte, e aí a igreja que ele trabalhava, né, distribuía a cesta básica lá para as pessoas, quem necessitava. E ele disse que estava lá e chegou uma senhora. E eles recebiam, segundo ele, uma vaca por mês, já toda a partida, e aí eles distribuíam e tal. E aí chegou uma senhora e foi falar com ele, dizendo que estava, né, por necessitada, que precisava, que não tinha nada para comer em casa, não sei o que. Ele disse, eu sou só o vigia, mas vou te levar lá no setor que vão te ajudar. E aí ele disse assim, aí ele levou a senhora, né, lá e ficou meio ali. Aí a pessoa que atendeu essa senhora, que era responsável do setor, tomou nota, né, do nome dela, não sei o que, perguntou onde era a casa e tal, e disse para ela, a gente faz uma visita na quinta-feira. Isso era tipo na segunda. E mandou a senhora embora. E aí ele disse, e aí no final, né, depois de tudo, a tal da senhora, que era responsável, não deu nada para ela e no final lá fez um churrasco para os pastores, alguma coisa que ele disse. E ele disse, quando eu vi aquilo, foi uma decepção para mim. Ali eu me decepcionei e disse, sabe uma coisa, não dou dinheiro mais para eles. Aí ele disse, agora o que eu faço? Que eu ia pagar de dízimo, que tem relação com outro exemplo que tu usou. Agora, ao invés de eu pagar dízimo, eu compro cesta básica, né? E vou lá e distribuo para as pessoas. Alguém que está precisando, eu dou. E aí eu pensei agora com isso tudo que tu falou, eu pensei, uma questão que é a gente achar que a gente é autor, né? Então, naquele momento tinha uma condução. Por que ela disse para a senhora que ia na quinta-feira? Aí ele foi lá questionar, ela disse, não, é porque tem um procedimento, tem outras pessoas na frente e tal. Aí ele pensou, que ele me contava, procedimento, se a pessoa precisa daquilo, se ela está com fome naquele momento, né? Naquele momento que aquelas pessoas tinham que ter dado a comida para ela. E aí eu fiquei pensando nisso, que é assim, existia, digamos assim, um procedimento, uma autoria. Quando ele não conseguiu, né, fazer do jeito que o milagre, do jeito que ele achava, né, resolver o problema da senhora, ele se revoltou, porque na verdade ele tinha uma forma de fazer. E aí eu fico pensando no exemplo dele, porque muitas vezes, na nossa vida, falando, né, desse parágrafo, é assim, né? A gente acha que a gente resolve as coisas do nosso jeito, né? Ou seja, hoje eu vou dizer, que nem o exemplo que tu disse, hoje eu vou distribuir o milagre, né? Eu levo a moeda e eu quero dar o milagre da bênção. Mas não é esse o milagre, né? E aí, tu contando disso, eu lembrei dessa história que ele contou, que eu ainda fiquei pensando. E também a correspondência, porque aí até eu falei para eles, né? Falei a relação entre dar o dízimo e dar a caridade, né? A gente ficou, ele até que ouviu uma boa assim, porque aí ele disse, não, mas eu dou meu dízimo, só que eu dou em caridade, ou seja, é uma questão de que ele está fazendo milagre na ideia dele, né? Está ajudando alguém, mas na verdade ainda é a autoria dele, né? A ideia de
Ele confia no estado de prontidão Isso, nele isso. e não tem fé consistente. Isso. De que, na verdade, talvez ali na igreja, digamos que ele ia, que ele frequentava, que ele pagava dízimo, né? Talvez aquela senhora de fato precisava. Será que ela precisa mesmo? Não precisa? Ou alguma coisa assim, né? E aí isso para ele foi assim, uma mágoa para ele romper com isso, né? Porque quando as pessoas vêm aqui dizer da caridade, eu digo assim, porque tem roupa velha, não sei o que, eu prefiro levar ali na igreja. Por quê? Porque a ideia é assim, quem é que tem mais luz na mente para saber quem realmente precisa, ou quem está pedindo sem precisar, e isso vai alimentar a preguiça e vai desviar a pessoa do caminho certo. Quem tem mais luz na mente é o sacerdote. De repente, só de estar na presença da pessoa, o sacerdote pode sentir qual a necessidade real daquela pessoa. Então, tem pessoas para as quais a gente pode repartir o pão, e tem outras que nem isto, porque para essa pessoa a gente tem que ensinar a pescar. Mas é como a Bolsa Família, né? Você olha, lá na igreja eles dão uma cesta básica, mas então vou me inscrever lá também. Também estão dando cesta família lá, também vou me inscrever, né? E aí tudo que ganha eu vou me inscrever. E aí isso leva a pessoa ao vício da preguiça. Ela não vai fazer mais nada por ela, vai virar mendigo. Quando essas fontes deixarem de dar, a pessoa vai para a rua feito mendigo. É isso que vai acontecer. Ela não quer a cura da mente, ela quer se aproveitar dos outros. E eu não tenho condição de saber, de olhar para a pessoa, será que ela realmente está precisando do que ela está pedindo? Então quem tem condição? Alguém que tem a mente mais iluminada que a minha. Neste caso, talvez alguém lá na igreja que foi colocado naquela posição, que se ela disse, quinta-feira nós vamos fazer uma visita na tua casa, é para ver a casa da pessoa, para ver se realmente ela está precisando ou não, para não desviar daquele que realmente precisa, ou se é isso que a pessoa está precisando, ou se isso não vai levar a pessoa a desviar da cura da mente, né, para botar a pessoa na mente equivocada, porque o que acontece? Eu conheci um rapaz que ele trabalhou muito, e ele trabalhava no campo, na roça, e aí ele começou a plantar, foi trabalhar com um fazendeiro, e aprendeu a operar trator, máquinas agrícolas, colheitadeira, e ele trabalhava muito, porque ele queria ter a terrinha dele. Aí depois ele foi num outro fazendeiro trabalhar, e lá ele trabalhava a meia. A meia é assim, ele se virava com tudo, mas estava trabalhando na terra do fazendeiro. Então metade do que ele colhia era para ele e metade para o fazendeiro. E aí ele conseguiu juntar um dinheiro e comprou o seu próprio pedacinho de terra. Mas ele trabalhava muito e financiou um trator e não sei o que. O vizinho dele entrou no movimento lá que davam terras e ganhou uma terra melhor que a dele sem fazer esforço nenhum. O que que ele fez? Parou de trabalhar e entrou no movimento também. Então o que aconteceu? Ele estava na mente certa e se desviou para a mente errada. Então quando você dá uma coisa, que é dar o peixe, que Jesus disse não dar o peixe, é porque quem tem a mente certa pode avaliar se a pessoa precisa o peixe ou o quê. Aqui tinha um rapaz que passava aqui, me paga um café de manhã, depois, me paga uma sopa, me paga uma coisa para comer, e todo dia passava ali na porta. Agora, esses dias,
E aí ele entrou ali, botou a cabeça para dentro, ah, moço, me paga um café, me paga um café. Eu disse, não, eu não pago café, mas posso te dar outra coisa. O quê? Uma benção. E como é que é a benção? A benção é assim, me dá a tua mão aqui. Eu pego na tua mão e te dou uma benção e você pode melhorar para não precisar pedir mais nada. Você se cura disso. E acerta a tua vida. Então tá, eu peguei a mão, né? Passei uma benção para ele, eu fui embora. No outro dia ele voltou. Né? Ah, me paga um café, me paga um café. Aí eu disse, vou te dar outra benção. Ah, mas aquilo não serviu para nada. Eu digo, se não funcionou, a gente precisa dar de novo. Aí ele pegou e se mandou. Aí veio de novo, ficou uns dias sem vir. Passava toda hora, era café, era lanche, era almoço, era janta. E ficava e pedia para as pessoas na rua, e andava para lá e para cá, e as pessoas davam, né? E aí entrou de novo, quando ele me viu, disse, veio receber a bênção. É aquele magro alto? Eu não sei como é que ele é. Que vinha aí. Não, esse é recente. É recente, não é o que incomodou um tempo atrás. Nossa, aquele não é... Não, aquele incomodava. Aquele... Agora é assim, ó, quando a pessoa vem pedir, porque a pessoa vem pedir sempre, né? Aí eu comecei a falar, mas eu já te conheço, você já pediu, ou você já vendeu isso, já... Aí a pessoa sai xingando e vai embora. Aí eu resolvi usar isso pra qualquer um. Quer eu tenha visto pela primeira vez, ou não? Não, mas eu já te dei! Que boa. Olha, o cara tem culpa no cartório pra ele se desculpar. Mas é assim, você dá e a pessoa continua pedindo. Tá? Então essa choradeira, nossa, essa de porque eu vim de fora, estou precisando de dinheiro para passagem, e esse não convence. É lá na rodoviária também, no outro dia eu fui lá com o meu casal. Essa aí é... Mas de novo? Eu acabei de dar. O de ontem não foi ainda. Você está fazendo a Gostei da estratégia, sempre ficar dividida. Mas essa da bênção, o que mostra? Que a pessoa não quer a cura. Não quer. Então ela não quer ser curada daquilo. Mas o que acontece? A primeira vez que a pessoa recebeu a bênção, como tem o princípio dos milagres, diz que o milagre nunca se perde, a semente ficou lá, ele aceitou a semente. Então, você não precisa estar de prontidão. Confia na prontidão consistente do Espírito Santo. Larga de mão a tua prontidão. Né? Te despreocupa. Né? Faz e deixa. Né? Vai acontecer. Confia na consistência do Espírito, que vai dar certo. Né? Então você não tem que se preocupar. Né? Não é que tem que acontecer na hora. Às vezes tem gente que aquela hora não quer, mas outro dia acontece. Então a gente tem que confiar nisso. E quando você aprende esse processo, você aprende o que está na nossa meditação, você aprende a cura e aprende para si mesmo. Então às vezes acontece, pois é, não, espera. Se a semente chegou lá, a hora que der uma chuvinha, germina. A hora que chover, na tua horta vai nascer. Então é só você esperar. A cura vai acontecer. Porque o processo é assim. Então você aprende como funciona. Mas a nossa prontidão é que atrapalha a compreensão. Agora, quando a nossa prontidão é real, daí funciona. Daí dá certo. Por quê? Porque nós nos conectamos com a prontidão do Espírito. Então, na verdade, é uma predisposição e não a minha prontidão. Eu estou pronto agora para oferecer milagre. Então, vou sair na rua oferecendo milagre para todo mundo. Não vai funcionar. Então, vou levar uma moeda, porque daí a pessoa não vai achar mendigo. Eles vão sumir tudo.
tiver um, não se enxerga. Se tiver um, mas era muito interessante. A gente estava na frente da pessoa, Raquel, ela não está me vendo, não parece que não, Jorge. Foi muito interessante. São coisas assim realmente para o nosso aprendizado, para ver como a nossa prontidão bloqueia de acontecer na realidade. Então nós temos que confiar, ter fé consistente, confiança consistente na prontidão do Espírito, que ele sempre está pronto, nós nem sempre. Tá? Então a minha própria prontidão, o que ia acontecer? Ia dizer, eu curei um monte de mendigo hoje. Curou do quê? Né? Então é assim. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e virou de cabeça para baixo. Então, como é que é? Eu estava com uma inclinação para trabalhar em milagres. Aí eu vou pegar e vou levar a moeda. Eu não estava com fé no Espírito Santo. Eu estava com medo que a pessoa não aceitasse se eu não tivesse uma coisa para atrair ela. E aí virou a coisa de cabeça para baixo. Então, mesmo que eu tenha inclinação, se não está dando certo, é porque o medo entrou na tua mentalidade certa e inverteu a coisa. Vocês perceberam como a gente não percebe o medo, que às vezes ele é muito sutil? Eu não tinha entendido que isso era medo. Levar a moeda era um golpe de inteligência, né? Era um raro momento de inteligência. Vou usar a moeda como meio para alcançar a pessoa e lhe oferecer um milagre. Isso era medo. Engenhosidade. É sempre ego, né? É medo. O ego, tudo que se relaciona com o ego é medo. Engenhosidade é medo. A gente fica engenhocando lá porque tem medo que a coisa não funcione. Sempre é assim. Então, quando a gente identifica, como ele diz aqui, é porque aconteceu medo. Então, você tinha aquela disposição, você vê a pessoa, nossa, eu queria oferecer, como eu queria que essa pessoa pudesse curar essa dificuldade que ela tem. Né? Então, você tem a disponibilidade, né, para oferecer um milagre. Tá? E aí você vai lá e não dá certo. O que acontece? Ele diz, deu errado, não conseguiu, não funcionou, é porque entrou medo. Em que momento entrou medo? Ah, meu Deus, será que vai dar certo? E se eu disser para a pessoa, olha, venha que eu vou lhe ajudar aqui, quem sabe eu te ajudo a compreender, e aí não funciona. É porque eu estava com medo, eu não estava confiando na fé consistente, eu não estava com fé consistente no Espírito, na prontidão do Espírito Santo. E se ele não me atender nessa hora, eu vou pagar mico. Aí a pessoa diz, mas não aconteceu nada, como o cara ali, mas a bênção não aconteceu nada. Eu digo, não, mas então vamos repetir, porque às vezes... Então precisa repetir até dar certo. Passa todo dia aqui para receber uma bênção até dar certo, até funcionar. Ah, não, a pessoa não vem. Então é isso. Então a pessoa ficou com medo. Ficou com medo por quê? Porque ele diz, se eu parar de pedir, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me sustentar? Porque a pessoa que faz aquilo, ele acredita que a única possibilidade que ele tem de sustentar é aquela que está dando naquele momento. Então essa é a possibilidade de se sustentar as suas necessidades, aquilo que ele julga que são as suas necessidades naquele momento. Outro dia eu estava falando com o médico e eu perguntei, e você já pensou em fazer outra coisa? Não, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é isso. É a única coisa com a qual eu me sustento. Se você perguntar para esse mendigo, provavelmente ele ia dar a mesma resposta. Eu podia ter dito para o médico, você podia ser mendigo, né?
Já pensou nessa possibilidade? E se eu perguntar para um mendigo, você poderia ser médico? Já pensou nessa possibilidade? Porque tanto um quanto o outro podem. Né? O médico pode, de repente, ser mendigo, e o mendigo, de repente, pode ser médico. Né? Então, vejam como a gente se agarra naquilo pensando que a única possibilidade que nós temos é essa. Não pode haver outra. Então a gente não confia consistentemente na prontidão do Espírito. Mas se eu parar com isso, como é que vai ser? Faltou fé na prontidão do Espírito. Então, ó, homens de pouca fé. E mulher bully, né? Sabe como é mulher bully, Bia? Eu não. Bully é de quê? De pouca fé. Não é? Eu já estava pensando. O bully não é de pouca fé? É, de pouca fé. Então, Pagou um chazinho também. não, daí é chaleira. O chá é a Hoje é chaleira. cápsula, ô Jorge. Pois é, né? Hoje é tudo é cápsula, não tem mais Ela cafeteiro. tudo vem cápsula, né? Pois é. É. Ai, ai. Uma vez nós roubamos uma galinha do vizinho, de noite, que a gente estava jogando baralho, roubamos uma galinha do vizinho. E aí tinha uma moça lá que estava com a gente, era uma coisa lá meio família, e o vizinho também era da família, era cunhado. Então nós roubamos a galinha do cunhado, era um galo, e a gente estava cozinhando o galo, né? E aí a gente pediu para Cleide, né? Cleide, vai ali e faz um chá pra gente. E a Cleide foi lá, fez um chá, né? Aí tomamos o chá e o galo está cozinhando. Aí faltou água lá na panela do galo. Aí o meu irmão que estava cozinhando lá pegou e botou água da chaleira lá depois. Ela fez o chá dentro da chaleira, ele não disse nada. Ai, Estragou o galo que nós roubamos do cara. É. Não, no outro dia foi uma tragédia, né? Porque o cara descobriu que nós tínhamos roubado o galo dele. E era um galo de estimação. Aí deu briga de família, toda aquela confusão, né? É assim, né? A brincadeira. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.